Então, boa noite a todos e todas. Estamos aqui hoje para a nossa roda de conversa com o título Compreendendo Comportamentos Desafiadores para Apoiar em Momentos de Crise, com a nossa querida Ana Carolina Wolff. Este encontro é promovido pelo programa de extensão LED-UDESC em Rede, Diálogos Interseccionais na Luta Anticapacitista, e conta com a parceria do Instituto Cícero. E nós vamos hoje, então, ter o grande prazer de estar aqui conversando um pouquinho com a Ana. Eu vou passar a palavra para a Ana, para que ela possa se autodescrever e se apresentar. Antes disso, eu vou me autodescrever. Então, eu sou a professora Solange Silva, coordenadora do LED, sou uma mulher de pele branca, cabelos pintados de azul, estou usando uma blusa bege, óculos azul, e atrás de mim tem um banner com a logo do Laboratório de Educação Inclusiva. Ana, a palavra está contigo. Muito bem, então, muito obrigada, boa noite a todos, obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Eu recebi esse convite da Sol com bastante alegria, para mim é muito prazeroso ter esses momentos de conversa, especialmente sobre um assunto com o qual eu convivo há muitos anos no meu cotidiano profissional. Então, eu acho que vai ser um momento bastante importante para mim e espero que seja também para os demais que estão aqui. Então, eu sou Ana Carolina, eu sou uma mulher que tenho mais ou menos 1,65 m, estou com cabelos presos, meus cabelos são cacheados, eu sou de pele morena clara, estou usando um óculos vermelho, e vestida aqui com uma blusa, acho que o que aparece na tela, se é que está aparecendo a minha imagem, eu estou com uma blusa de golinha, botões, e ela tem umas estampas de uns coqueirinhos. Eu estou dentro do escritório da minha casa. Eu não sei exatamente o que está no fundo, eu acho que tem, talvez apareçam umas flores aqui no fundo, eu acho que um balcãozinho aqui com uma cafeteira, acho que é isso que aparece. E, bom, então vamos lá para o tema, né, que eu preparei aqui a pedido, né, da Sol e, né, do grupo do NED. Bom, a ideia aqui é a gente falar hoje sobre alguns tipos mais específicos de comportamentos que costumam ser chamados, pelo menos assim, são nomeados em alguns lugares. A gente vai ter nomenclaturas diferentes, mas eu optei pelo conceito de comportamentos desafiadores, porque eu acho que expressa um pouco, de certa forma, como é que as pessoas se relacionam com estes comportamentos, com essas expressões comportamentais que algumas pessoas podem apresentar. No contexto da nossa conversa aqui, a gente vai estar falando principalmente nos contextos de pessoas com autismo, pessoas autistas ou outras condições de desenvolvimento atípico, né, e com deficiência, em que esses comportamentos podem estar presentes, né, na forma de expressão dessas pessoas. Eu preciso dizer para vocês que é a primeira vez que eu organizei uma palestra sobre esse tema, muito embora eu conviva com ele há pelo menos 30 anos, né, que é o tempo aí que eu tenho de experiência profissional na área, trabalhando com pessoas autistas. Eu explico isso porque eu preparei um material que eu não sei se vai caber dentro do tempo que a gente organizou, então eu já me antecipo aqui nas possíveis necessidades de pedir desculpas, caso a gente não dê conta de tudo quantas, né, do tudo que eu preparei aqui. Sol, daí você que passa os slides, é isso? Então tá, então se puder passar o próximo, eu sinalizei aqui para vocês um pouquinho sobre o lugar da onde eu falo, né? De que lugar é esse, que profissional que eu sou, por que eu me senti aqui habilitada para falar sobre esse assunto, ter esse momento de conversa com vocês. Eu sou
psicóloga de formação, sou professora também, tenho uma trajetória profissional que não começa como psicóloga, eu comecei como auxiliar de sala dentro de uma instituição especializada no atendimento a pessoas autistas há 30 anos atrás, em 95, e de lá, então, que eu fui escolher a profissão de psicóloga depois, me formei e continuei trabalhando nesse contexto, tanto um bom período dentro da instituição, hoje, atualmente, na clínica. Nesse percurso, eu também tive o processo, né, de docente em instituição de ensino superior, universidade, pós-graduação, né, e o processo de mestrado e doutorado também na temática do autismo. Pode passar, Sol? Pode passar mais 2 cliquezinhos, já pode dar. Acho que deu agora. Isso. Então, meus principais referenciais hoje, né, e ao longo da trajetória, é marcada principalmente por esses 3 campos de conhecimento, que é a psicologia do desenvolvimento, a psicologia do comportamento e o modelo social da deficiência. São os 3 principais eixos, né, que vão, em alguma medida, se articulando, se costurando no meu processo de trabalho e de formação. Pode passar o próximo. E eu também costumo me definir, né, tenho adotado um pouco essa ideia de que eu sou uma capacitista em desconstrução. Pelo fato de que eu sou uma mulher de mais de 40 anos, produzida historicamente dentro de um conceito, dentro de um contexto sócio-histórico e de uma estrutura social, né, ainda capacitista, logo formada aí nesse contexto. Então, é um exercício diário, né, de desconstruir essas estruturas capacitistas que a gente tem dentro das nossas próprias funções psicológicas, né, nossa tendência a analisar, julgar, nomear as coisas, né, analisar as coisas por um viés que é capacitista. Então, é um exercício tentar desconstruir isso. Então, a gente ainda se pega muitas vezes adotando termos ou expressando opiniões ou tendo opiniões por uma via que talvez não é a via que um modelo mais contemporâneo de compreensão sobre a deficiência deveria ter, mas é um exercício que a gente vai fazendo diariamente. Pode passar. Eu começo a conversa aqui com vocês trazendo, primeiro, 2 necessidades de respostas aqui, né? Porque quando eu trago no título a ideia de comportamentos desafiadores, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é o que a gente costuma considerar comportamentos desafiadores e por que a gente considera esses comportamentos desafiadores, por que eles deveriam ser chamados de desafiadores. Pode passar. Então, um dos tipos de comportamentos que nós consideramos desafiadores são os comportamentos agressivos, né, verbal ou físicos, e autoagressivos, né, aqueles comportamentos em que a pessoa, principalmente a autoagressão física, né, onde ela dirige atos agressivos ao seu próprio corpo, seja morder-se, beliscar-se, dar tapas em si, bater a própria cabeça no chão, na parede, se arranhar, né, se golpear, ou dirigir, né, essas ações a outras pessoas ou a objetos. Próximo. Outro tipo de comportamento são gritos ou explosões emocionais, eles também seriam, então, considerados comportamentos desafiadores. Comportamentos de fuga ou tentativas de evasão, a gente tem um termo em inglês que não recebeu uma tradução específica, que é o eloping, né? Que muitas pessoas autistas têm esse comportamento impulsivo de sair correndo, de se afastar do ambiente ou de se dirigir na direção, né, de alguma coisa que ela viu ou quer, né? E esse é um problema que famílias enfrentam e pessoas autistas enfrentam, porque esse ato impulsivo oferece um grande risco para a vida dessas pessoas, né? Se ela faz isso num trânsito, se ela faz isso dentro de um estacionamento onde carros podem estar em movimento, ou faz isso dentro de um grande shopping ou dentro de um evento social, onde ela foge, as pessoas não podem alcançá-la e perdem, né, de vista. Então, histórias de famílias que já perderam seus filhos na praia por comportamento de sair correndo,
ou a gente já viu tragédias, né? Teve uma tragédia recente que aconteceu de uma situação de uma criança que caiu de um penhasco, né? Num passeio que uma família estava fazendo. Então, esse tipo de comportamento é muito desafiador. Não à toa, muitas famílias adotam medidas como, por exemplo, usar com pulseirinhas, né? Ou mochilinhas que fixa, né, um ponto da criança e um ponto do corpo do adulto, para que se ela correr, pelo menos o adulto consiga mantê-la, né? Pode passar. Comportamentos repetitivos muito intensos, eles também podem ser classificados como comportamentos desafiadores, né? E aqui, sim, algumas estereotipias podem estar presentes, algumas estereotipias, inclusive, acumulam o fator também agressivo, autolesivo, né? Tem estereotipias com potencial de autolesão. Mas nesse caso aqui, comportamentos repetitivos intensos, eles podem ser perturbadores para a convivência social, né, ou muito desafiadores, né, nos relacionamentos sociais, quando esses comportamentos repetitivos, de alguma forma, interferem nos relacionamentos, no espaço da outra pessoa, né? Então, isso pode ser desde uma pessoa que fica repetindo muitas vezes alguma coisa e demandando do outro que responda, né? Então, é uma repetição de que pede que o outro responda. Isso pode ser bastante desafiador conviver com essa pessoa, né? Que tem uma necessidade ali de uma troca verbal repetitiva, né? Que não é exatamente de uma busca, de uma manutenção de conversa, né? Ou, por exemplo, comportamentos repetitivos, como recentemente eu estava avaliando uma jovem autista de 16 anos cujo comportamento dela é repetidamente entrar no banheiro, sentar-se no vaso e sair do banheiro. Entra no banheiro, senta no vaso, sai do banheiro. Muitas dessas vezes, quando ela sai do banheiro, ela não volta a vestir a própria roupa, porque ela está num ciclo ali de ansiedade e que ela tem esse comportamento repetindo muitas vezes. Isso muitas vezes, quando eu digo muitas, a gente pediu para a família registrar, isso chegou a dar mais de 25 vezes num período de 2 horas. Então, é uma taxa muito alta, né, de um comportamento ali que pode ser bastante desafiador para a convivência familiar. Um outro tipo de comportamento a gente chamaria ali das resistências a mudanças ou transições, né? Essa dificuldade adaptativa para enfrentar ambientes novos ou para transicionar de uma atividade para outra, isso pode ser bastante difícil, né? Então, famílias, por exemplo, que vão às vezes limitando as suas experiências sociais porque não sabem se vão conseguir sair com o filho de casa naquele dia, porque não sabe se vai ser possível ficar no ambiente tanto tempo quanto gostariam ou precisariam, né? Então, esse também é um comportamento bastante desafiador. Próximo. Dificuldade para seguir instruções, né? A gente é um ser social e a gente vai crescendo e, na medida em que cresce, a gente vai buscando uma ampliação de autonomia e a interdependência, sim, necessária, faz parte da nossa condição. Agora, quando não consegue seguir instruções, isso pode ser muito problemático, porque isso impacta muito forte, né, nos relacionamentos de convivência também, interrupções constantes ou muito invasivas, né, isso também, interromper uma situação social, interromper uma conversa, interromper uma cena social ali que tá rolando, né, isso também pode ser desafiador. E, por fim, no próximo slide, comportamentos sexualizados também inadequados, né? Então, mostrar genitais, mexer nas próprias genitais, ou querer tocar nas partes íntimas do corpo de outra pessoa, né? E ainda recusa alimentar, seletividade alimentar extrema, ou comportamento de pica, né? Que é aquele comportamento da pessoa que come coisas que não são comestíveis, né? Então, por exemplo, eu estou com um jovem adulto agora no meu cotidiano que passou a comer. Ele é um rapaz que ele consegue ficar sem fralda durante o dia, mas à noite ele precisaria usar fralda, e agora a família não consegue mais deixá-lo de fralda durante a noite, porque ele está comendo fralda. Ele come a fralda, ele come roupa, se a roupa tiver com o fio puxado, ele literalmente come essas coisas. Então,
Se deixá-lo, né, sozinho, ele vai comendo coisas que não são comestíveis. Tem um pedaço de tijolo largado próximo de uma comida, ele vai comer a comida com aquele tijolo junto. Então, esse comportamento também é bastante desafiador. Próximo. Por que a gente considera tudo isso desafiador? Por várias razões também, porque elas, né, eu acho que a própria explicação dos comportamentos já pode fazer vocês pensarem, né, nos riscos que cada um desses traz, né? Eles colocam em risco a própria pessoa e outras pessoas também de modo físico ou emocional, né? Seja esgotamento físico ou esgotamento emocional, vai saturando, vai estressando, né? Próximo. Interrompem rotinas ou atividades que são ali esperadas, né, que estavam previstas. Esses comportamentos também podem ser bastante problemáticos, né? Então, tem famílias, por exemplo, que têm dificuldade de gerenciar uma agenda familiar porque não sabe se vai conseguir levar o filho, se o filho naquele dia vai estar ok para isso, né? Se ele vai conseguir participar das atividades que estão previstas. Então, as pessoas ao entorno dele acabam sendo também comprometidas, né, com essas questões que vão surgindo. O próximo tópico, desafiam a autoridade ou o controle do adulto. Quando trago aqui autoridade e controle, eu queria fazer uma reflexão, fazer um exercício com vocês de não olhar isso na perspectiva do autoritarismo, no sentido assim de que o adulto decide por ele, que ele não tem autonomia. Não é nesse sentido, é bem pela ótica do cuidado mesmo, né? Quando a gente tem uma criança autista ou um jovem autista ou com outra condição, né, de desenvolvimento que não lhe garante a própria condição de uma autoproteção ou de uma capacidade de tomar suas próprias decisões, isso é muito desafiador para quem está no cuidado com ele, né? Então, por exemplo, você está num shopping com a criança, uma criança que tem um comportamento de fuga, isso é muito difícil para o adulto de lidar, né? Ou está numa sala de aula com muitas crianças junto e ele tem comportamentos ali de arremessar objetos ou de ter comportamentos que podem interferir ali no funcionamento daquele coletivo, né? Então, além, né, dos desafios de uma própria sociedade que tem toda uma expectativa neuronormativa, né? Eu não sei se é um termo que vocês costumam usar no vocabulário de vocês, mas é a minha opção de terminologia para falar de uma sociedade que construiu padrões de funcionamento que são convenientes para quem é um humano médio, né? Para aquele humano de desenvolvimento típico, né? Além desses desafios, tem os próprios desafios mesmo de quem está disposto a flexibilizar essas estruturas, né? Próximo, eles são considerados desafiadores porque exigem respostas rápidas e emocionalmente reguladas também. Então, muitos desses comportamentos, às vezes, são surpresas para quem está na convivência, nem sempre, né? Eles são comportamentos que a gente tem uma capacidade de assim, de prever o seu acontecimento. Quando existe, né, uma capacidade de prever, a gente já consegue, inclusive, pensar em estratégias de preveni-los, né? Então, sabendo que determinadas situações podem produzir comportamentos de sobrecarga no sujeito que vai levá-lo a uma crise, a gente já pode prevenir isso, evitando essa sobrecarga, evitando uma autoexposição dele a situações que lhe são estressantes, né? Mas às vezes isso não é possível, às vezes isso não está no nosso controle, às vezes a gente não consegue prever isso, né? Próximo. Eles geram desconforto social e constrangimento também, né? Então tem diferentes situações, né? Famílias que têm dificuldade de participar de uma festa familiar, porque o filho às vezes grita muito, ou porque o filho, e às vezes nem sempre o grito é exatamente uma expressão de desconforto, às vezes é um grito de estereotipia vocal, né? Mas ele é um comportamento que é muito interveniente, assim, e interferente ali nas rotinas, né, daquele contexto social. Próximo. Fogem de normas culturais ou escolares, aí a gente já comentou um pouquinho, e os dois últimos causam frustração, porque a gente não sabe muitas vezes como intervir, e
confrontam a nossa expectativa também de normalidade, de obediência, né? Que aí, sim, a gente vai trazer toda uma reflexão sobre a estrutura capacitista da sociedade, essa estrutura que não é, né, acessível a todos, mas ainda assim, né, isso é uma questão atual hoje e isso mexe com a forma como cada pessoa consegue ou tem as suas próprias ferramentas de enfrentamento a isso. Próximo. E aí agora, desse todo conjunto de comportamentos desafiadores, eu organizei aqui a minha fala, focando principalmente nos comportamentos agressivos e autolesivos. Então, quando a gente fala de comportamentos agressivos, eles são considerados aqueles que causam ou ameaçam algum dano físico ou emocional a outras pessoas. Pode incluir ali bater, empurrar, morder, gritar, ameaçar, destruir objetos, arremessar objetos nas pessoas, beliscar, puxar cabelo. Tem diferentes maneiras, né, de expressão que são ali comportamentos que nós chamaríamos de agressivos, né? Cotovelada, tapas, né? Tem diferentes formas. E o autolesivo são aquelas ações, comportamentos que causam dano físico à própria pessoa. Bater a cabeça, morder-se, arranhar-se, puxar o próprio cabelo, ferir os próprios olhos. Então, já convivi com autistas que empurravam, brincavam, no início, provavelmente como uma estereotipia motora, né? Ele fazia pressão sobre o globo ocular, só que ele fazia essa pressão cada vez mais profunda. Isso é um risco importantíssimo, né, para a saúde física dele. Enfiar a mão dentro da garganta, né? Enfiar o dedo no ouvido, tá? Então tem diferentes expressões, eu poderia ficar falando aqui, listando uma variedade enorme, né, de possibilidades, e talvez vocês conheçam alguns e já viram alguns deles. Próximo. E agora, focando em comportamentos agressivos e autolesivos, em termos de intensidade, a gente classificaria em duas grandes categorias, né, os mais graves e os menos severos, né? Então, no campo dos menos severos, o autolesivo, ele entraria ali como morder-se, beliscar-se, arranhar-se, socar a própria cabeça. O mais grave, pressionar os próprios olhos, arrancar cabelos, dente, unha. O beliscar-se, a depender da intensidade, ele entra no grave, né? Então, eu tive um caso de um adolescente, isso deve fazer mais ou menos uns 15 anos que eu vivi essa experiência, acho que um pouco mais, uns 20 talvez, e era um adolescente que ele se beliscava, mas o beliscar-se dele foi ganhando uma intensidade a ponto de ele ter as duas coxas dele toda em carne viva. A gente precisou criar proteções nas calças com espumas, né, bastante grossas para conter, porque mesmo uma contenção medicamentosa tentou ali e ela não deu conta, né, desses comportamentos. Então, era um quadro de ansiedade importante num período da adolescência, né, que deu uma desorganização, uma desregulação química muito intensa naquele cérebro, né, e ele realmente tinha esses comportamentos de se beliscar que eu classificaria nesse caso como grave. No hétero, né, agressivo, mais severos ou menos severos, né? Nos menos severos, os golpes, tapas, beliscões, empurrão e arremesso de objetos, e no hétero, mais graves, então seria os puxões de cabelo. O puxão de cabelo, ele é grave, porque nesses contextos, o puxão de cabelo, muitas vezes, ele vem arrancando o cabelo mesmo. Também já vivenciei experiências assim, de adolescentes que puxaram o cabelo e ficaram com um chumaço de cabelo da pessoa na mão. Então ela fica às vezes e aí você está tirando pedaço, né, do corpo da outra pessoa, tá? Então isso realmente ele é classificado aí como grave. Vamos lá para o próximo. Quando a gente fala, então, em impacto, né, desses comportamentos agressivos na vida das pessoas. Tem um impacto físico, né, tanto lesão, ferimentos,
na própria pessoa, mas também no outro, né, quando é um ato agressivo dirigido ao outro, uma exaustão física também por parte de quem tenta conter ou de quem tenta proteger. Então, estratégias de contenção para proteção, né, que em geral é o objetivo da contenção quando ela é realmente necessária, isso também causa uma exaustão profunda, né? A gente tem, inclusive, situações de crises agressivas em que a contenção precisa acontecer em mais de uma pessoa, né? Inclusive, não é recomendado uma única pessoa fazer isso, especialmente quando a gente está num contexto profissional, porque senão é muito exaustivo e a possibilidade de essa pessoa não conseguir fazer uma contenção efetiva é muito grande. É muito difícil fazer uma contenção sozinho, especialmente se a gente está ali com um jovem, né, adolescente ou adulto, porque aí a força que ela tem provavelmente é bem maior do que a tua, que você tem que ter todo um manejo adequado, inclusive para não feri-la, né? Próximo. Impactos emocionais, tanto para o indivíduo como para quem convive com ele, né? E aí a gente bota culpa, vergonha, frustração, ansiedade antecipatória. Muitas famílias vivem sempre nessa ansiedade do medo de uma nova crise acontecer, na iminência de que isso pode acontecer dentro de casa ou até fora de casa, né? Dificuldade de confiar, de se sentir seguro, isso tanto da pessoa que tem o comportamento auto, heterolesivo, mas também dos outros, porque muitas vezes esses comportamentos aparecem próximo de pessoas despreparadas, e essas pessoas, às vezes, na tentativa de ajudar, fazem coisas que não são da melhor maneira, né, e isso vai minando a confiança também, né, da pessoa que está na crise, mas também do outro, né? Porque o outro também se sente pego desprevenido, ele não consegue se sentir tranquilo e seguro, porque a qualquer momento o indivíduo ali com quem ele convive, que está na iminência dessas crises, ele pode ter uma crise e isso, de novo, fazê-lo. Então, eles ficam em estado de alerta, né? É uma exaustão emocional que vai cronificando, né? Próximo. Impactos sociais e relacionais, os impactos de pessoas que têm comportamentos agressivos são muito profundos, então, no campo social e relacional, isso vai minando o relacionamento social com pessoas, vai isolando a pessoa e a família, né? Então, não raro a gente vai ver famílias que convivem com essas condições, evitando situações sociais, ou vai mas não vai todo mundo, né? Então, na família já não vai mais no mercado todo mundo, vai no mercado porque alguém tem que ficar em casa com a pessoa que tende a ter esse tipo de crise. Sentimento de rejeição, de se sentir rejeitado, se sentir isolado de outras pessoas, né? De círculo de convivência, então vão perdendo os vínculos. O prejuízo do estigma também, porque pessoas que têm comportamentos agressivos acabam sendo muitas vezes rotulados de agressivo. Então, ele tem comportamento agressivo, mas não quer dizer que ele é agressivo. E isso a gente procura muito cuidar, né, na hora no cotidiano, assim, quando a gente convive, né, eu tenho acompanhado o trabalho de instituições que são especializadas no atendimento a pessoas autistas. Então, uma das instituições que eu tenho acompanhado há algum tempo agora, na minha última fase agora da minha jornada profissional, é uma instituição onde eu estou dando consultoria, e a gente toma muito cuidado, assim, quando você vai descrever teu aluno, não diga que ele é agressivo ou que ele é perigoso, diga que ele é um jovem de tal idade, e que em certas circunstâncias, e daí descreva quais são, ele pode ter comportamentos desse tipo, né? Mas ele tem esses comportamentos, ele não é isto, o comportamento não é o que ele é, não é a identidade dele, né? Então, esse tipo de situação também é uma vulnerabilidade a que está sujeito uma família ou a pessoa que tem comportamentos agressivos. Próximo, impactos educacionais e ocupacionais. Então, afastamento de escola, né? Isso também, vivi muitas experiências de jovens
crianças autistas que a família optou por não levar mais à escola e ficar completamente frequentando só instituição especializada por conta desse tipo de questão, porque vai encontrar no ambiente escolar pessoas que muitas vezes não sabem, não conseguem administrar esse tipo de situação ou prevenir esse tipo de problema comportamental, né? Exclusão, perda de oportunidade de aprendizagem, né? Então, a gente tem um jovem, por exemplo, com o qual eu tenho trabalhado na instituição que eu mencionei, ele, ele estaria, né, num programa lá na instituição que ele deveria frequentar diariamente, 4 horas por dia. Pois ele não consegue ficar o período inteiro, porque ele fica muito estressado, ele não consegue se manter lá, ele tem crises importantes quando ele fica mais de 1 hora e meia lá. Até 1 hora e meia a gente tem conseguido manter, depois disso ele fica muito estressado, pedindo para ir embora, quer ir de carro, quer sair, né? E aí ele fica com muita dificuldade, e isso reduz muito as oportunidades de aprendizagem que a gente pode oferecer para ele também. Porque é praticamente um período que ele fica, onde a gente está administrando as prevenções à crise. Então, inclusive, tentar ensinar dentro desse período, às vezes, é muito difícil, porque isso também desperta, né, nele comportamentos de irritabilidade profunda e tal, e que vai despertar esse comportamento. Barreira para a inclusão em atividades pedagógicas, impossibilidade de inserção ou manutenção no próprio trabalho, né? Então, jovens adultos, né, que entram em situações de crise com frequência, eles também podem ter muita dificuldade de se manter no trabalho, né, porque no trabalho tem que ter regularidade na presença e por aí vai. E por fim, ainda nos impactos, né, o próximo slide, são os impactos financeiros, que é de ordem mais material, né? Então, muitas vezes precisa buscar profissionais especializados, e isso nem sempre a gente encontra no serviço público. Contratação de apoios, né? Uma família que vive com uma pessoa, e se ela tem essa possibilidade de ter gente para apoiá-la no cotidiano dessas rotinas, isso pode ser importante, mas isso custa caro, né? Isso não é um serviço barato para contratar. Muitas vezes perda de renda dos cuidadores, porque se é uma pessoa que tem frequentemente esse tipo de comportamento, possivelmente ela tem uma alta demanda de suporte, logo não dá para deixá-la sozinha, ou simplesmente ela frequentar os espaços sociais que seriam próprios da faixa etária, né? Escola, tá em alguma outra atividade. E o próprio custo com danos materiais, né? Então, já vi famílias terem que comprar 2 televisões em um mesmo semestre, porque as 2 foram quebradas, por arremesso de objeto, arremessar controle na direção da TV, numa situação de frustração, né? De pegar um forno de micro-ondas e tirar do balcão e arremessar para o chão. Então, esse tipo de situação também, celular quebrado, arremessado também. Então, bater no vidro do carro e ter danos no carro, né, em crise, esse tipo de situação também as famílias vivenciam. Então, além de todo o estresse emocional, tem ainda as consequências, né, dos danos financeiros também. E aí, no próximo slide, eu trago a ideia de que a pergunta que a gente precisa fazer nessa situação normalmente começa com como é que eu posso parar esse comportamento, mas não é o que talvez por onde a gente deveria começar, não é como eu posso parar, mas o que esse comportamento está tentando me dizer. Quando eu estou querendo buscar estratégias para lidar com esse comportamento, e claro, eu quero parar com esses comportamentos, eu gostaria que eles não acontecessem, ou que eles acontecessem com menos frequência, ou com menor intensidade, né? Se a gente puder, no mínimo, reduzir a intensidade, ou reduzir a frequência, ou reduzir a duração de uma crise, né? Desse tipo de situação. Isso, claro que é o nosso objetivo, mas a gente não consegue responder essa pergunta de maneira direta sem antes responder essa. O que esse comportamento quer nos dizer? E aí, próximo slide, entender por que esses comportamentos acontecem, basicamente é entender em função de que eles acontecem. E aí a psicologia do comportamento, para mim, é muito organizadora, no sentido de me dar possibilidades de buscar compreensão, e aí cada uma dessas possibilidades, um caminho, né, para responder.
pode passar, porque se a gente simplesmente quiser eliminar o comportamento sem compreender por que ele está ali, é meio equivalente a tentar desligar o alarme sem apagar o incêndio. A gente não vai conseguir resolver o problema, né, sem apagar, né, sem apagar aquele incêndio. O incêndio, o comportamento agressivo é o alarme que tem, mas o incêndio a gente precisa tentar descobrir como é que ele surgiu, como que aconteceu, porque senão a gente só vai estar apagando outros incêndios depois de novo e não está conseguindo realmente fazer uma interferência para esse comportamento ao longo do tempo interromper ou reduzir, né? Não basta resolver a situação hoje, o ideal seria que a gente compreendesse isso para evitar que ela aconteça. Próximo slide. E aí eu vou trazendo, eu vou falando, Sol, e daí tu pode ir clicando que eu vou passando um por um, tá? Esse slide, ele tem etapas. Então, as agressões, as autoagressões, elas têm diferentes razões pelas quais elas podem acontecer, em função de diferentes coisas. Eu listei algumas delas, tentando ser técnica, mas não completamente, assim, para tentar realmente aproximar minha linguagem do que eu acho que pode ser a linguagem dos que estão aqui ouvindo, tá? Então, um dos motivos pode ser por frustração intensa, né? Dá uma desregulação emocional e ele reage com esse comportamento. Outro motivo, dificuldade de comunicação, que muitas vezes é o que leva a uma frustração intensa, né? Eu não consigo ser compreendido, eu não consigo me fazer entender, isso me frustra e isso me faz ter esses comportamentos, porque é uma tentativa de ativar no outro uma ação, um comportamento, algo que atenda ao que eu estou precisando, ao que eu estou querendo. Um próximo motivo é a sensibilidade sensorial. Então, essa sensibilidade, eu até diria que não é a sensibilidade em si, mas a sobrecarga dela. Por serem sensíveis, mais sensíveis sensorialmente do que a média, né? Eles terem uma resposta sensorial atípica e muitas vezes exacerbada, isso pode fazer com que o copinho deles encha mais rápido, né? Então, desde barulhos ou experiências sensoriais múltiplas, né? Então, muitas vezes não é o barulho alto, mas é o barulho, mais o movimento, mais pessoas falando com barulho de panela e mastigadas, e mais música no ambiente, e mais luzes de diferentes coisas, e pessoas falando de assuntos diferentes ao mesmo tempo. Então, é essa sobrecarga de informação que muitas vezes vai sobrecarregando ali o sistema, né, do sujeito de processamento e que vai trazendo também essa resposta emocional tão externalizante que por vezes vai se manifestar em agressão. Tentativa de escapar de uma situação aversiva pode ser um outro motivo, né? Então, situações aversivas pode fazer com que eles tenham também comportamentos agressivos, né? Então, eu já experienciei jovens que, estou pensando num em específico agora, um jovem que ele estava começando a ficar mais intolerante para demandas de modo geral, pedir qualquer coisa para ele. Ele queria apenas ficar isolado no cantinho dele, com uma tampinha que ele gostava de batucar com a unha perto do ouvido e ouvindo aquilo. Então, toda vez que ele era, de alguma forma, envolvido numa atividade, ou ele era chamado para uma atividade, aquele comportamento de recusa foi começando a crescer até que virou comportamentos importantes de cabeçada, de cotoveladas, né? Porque ele estava tentando evitar situações que ele estava considerando aversivas. E não adiantava simplesmente dizer ele não quer fazer e então tudo bem, deixa ele sem fazer, porque ele está ficando bravo, porque isso pode significar que isso vira realmente, a gente legitima isso como uma comunicação, então ele precisa bater para que as pessoas entendam quando ele quer ter alguma coisa interrompida, mas também ele fazer uma coisa que ele não está dando conta, que está aversivo para ele, também não é o caminho. Então, o primeiro passo é tira tudo e tira ele de toda condição aversiva. E depois, mas muito gradativamente, vai de novo inserindo ele nessas demandas, né? Para ele ir tolerando isso, né? E ele percebendo que, opa, o custo da minha energia para responder essas coisas nem é tão grande, eu sou capaz de realizar coisas
como essas que estão me pedindo. Seja ela uma atividade dirigida, seja ela guarde a sua agenda dentro da mochila, seja ela bota a mochila naquele lugar da sala, né? Ou agora você não vai ficar na sala, agora todos os teus colegas e todo mundo dessa turma vai para um outro ambiente, né? E ele estava evitando qualquer situação dessa natureza. No autismo, ainda um outro ponto, né? Ele pode ser uma forma de expressão quando faltam recursos verbais ou sociais. Então, muitas vezes, daqui a pouco vai ter um slide para diferenciar isso, a gente precisa diferenciar comportamento de crise de comportamento que não é exatamente de crise, mas que tem uma outra função. Os comportamentos de crise, em geral, eles são comportamentos que estão afetados por uma sobrecarga sensória ou emocional. Mas nem sempre um comportamento agressivo ele é de sobrecarga. Muitas vezes, e eu posso dizer, né, com experiência de trabalhar com isso, muitas vezes esses comportamentos foram sendo condicionados, foram sendo aprendidos por falta de outros recursos de comunicação que não foram disponibilizados para eles, né? Comunicações de maneiras alternativas ou até de comportamentos comunicativos alternativos, né? Ao invés de bater, ele podia levantar a mão e dizer espera, né? E alguém interpretar aquilo e respeitar aquela comunicação dele, né? E de autolesão, então, o que pode ser motivo de autolesão? Então, vamos ver os próximos slides agora. Autorregulação emocional ou sensorial. Então, às vezes, por incrível que pareça, uma pessoa pode ter comportamentos autolesivos com intenção de autorregulação, porque ela está num estresse e a forma de ela extravasar o estresse muitas vezes é dirigindo comportamentos de volta ao próprio corpo, né? Soqueando a própria cabeça, batendo a cabeça na parede, se beliscando, se arranhando, se apertando, né? Então, tem diferentes maneiras disso acontecer. Teve um menino que eu acompanhei há muitos anos atrás, também isso também deve fazer uns 12 ou 15 anos. Esse rapaz deve estar um mocinho já hoje, mas eu lembro que ele tinha um comportamento de fazer uma hiperextensão de joelho. Hiperextensão de joelho, talvez o nome não seja muito conhecido para vocês, mas não é difícil de vocês entenderem se eu explicar, né? Dobrar o joelho é flexionar o joelho, esticar o joelho é estender o joelho. A hiperextensão é estender tanto a ponto de quase fazer um ângulo invertido do joelho, né? E ele fazia isso com uma das pernas, ele andava e um dos joelhos ele fazia uma hiperextensão. Foi feita toda uma investigação ortopédica para ver se ele podia ter algum problema ali que estava fazendo alguma frouxidão ligamentar, mas não viram nada que justificasse do ponto de vista orgânico, né, aquele comportamento. Então a gente foi percebendo que aquele comportamento era uma tentativa dele de descarregar uma energia motora assim no corpinho dele, né? Só que aquele comportamento foi começando a ficar perigoso, porque ele fazia uma hiperextensão muito severa, né? E ele meio que criou um ritual de caminhada, onde cada passo que ele dava com aquela perninha direita dele, ele fazia essa parada de hiperestender o joelho, né? Então, é um comportamento que naquele momento não era uma lesão, mas a longo prazo isso se tornaria uma lesão. Ele podia ter um problema importante de patela, né? Ou de tendão, ou de, enfim, daí eu não conheço muito a anatomia do corpo, mas conversando com o fisioterapeuta, ele vai explicando, né, qual é o tipo de problemas que isso pode acarretar ao longo prazo. Para um menino de 7 anos, aquilo era um comportamento considerado já de alto risco, assim, porque ele está crescendo e adotando um ritual autolesivo, né? E era de autorregulação emocional. Outro motivo, comunicação de dor, desconforto ou necessidade, né? Um outro menino, ele dava socos na própria cabeça. A gente primeiro interpretou aquilo como um comportamento de evasão, assim, ele parecia que ele estava evitando situações aversivas externas, né? E depois a gente foi ficando mais atenta, assim, e percebendo que ele emitia aquele comportamento, inclusive em momentos em que não estavam dando demandas para ele, assim, não estavam oferecendo algo que ele deveria de responder.
e aí eles perceberam que ele estava com uma afta gigante na boca, a boca toda tomada por afta, né? Então ele dava batidas na própria cabeça por conta de todo o desconforto e dor que ele sentia. A autolesão pode acontecer para redução de ansiedade, né? E aí também, né, uma atenção aqui, pode passar o slide, Sol. Acho que são 2 cliquezinhos que tu vai dar. Isso, mais um. Joia, esse. Nem sempre esses comportamentos, eles são conscientes de se machucar, mesmo aqueles comportamentos que a gente diria que são comportamentos aprendidos, tá? Isso também é uma coisa que às vezes os pais têm dificuldade de entender, a gente precisa ser muito cuidadoso, assim, e respeitoso com essa família e com a pessoa que está tendo esse tipo de comportamento, naturalmente, porque às vezes os pais chegam a dizer assim, mas ele é safado porque ele faz isso, ele sabe, ele faz isso para eu mudar, para eu fazer o que ele quer. Ele sabe que quando ele faz isso, a gente fica desesperado e daí a gente acaba fazendo o que ele quer para ele parar de se bater. E aí parece que esse carinha que está se batendo, parece que ele está fazendo isso de forma intencional, consciente, né? É de propósito consciente, né? Quando, na verdade, é um comportamento que também pode gerar angústia para ele, entretanto, ele não aprendeu outras maneiras de fazer, né? Então, ele acaba insistindo nesse comportamento, ele mesmo fica estressado com o próprio ato, mas, de alguma forma, na história daquele comportamento, ele criou uma aprendizagem de que quando ele faz isso, ele consegue acessar as coisas que ele precisa. Ele não aprendeu a acessar as coisas que ele quer ou precisa por outra via. Ele não sabe comunicar de outra maneira. Pode passar. Bom, agora eu vou diferenciar para vocês crise de comportamento aprendido. Consegue passar, Sol? Tem perguntas no chat. Você prefere deixar para o final? Ah, legal. Deixa eu ver quais são as perguntas para ver se tem uma aqui que eu estou vendo, né? Da Letícia? Isso é essa mesmo. Uhum. A aversão seria com demandas, lugares e pessoas também. Quais poderiam ser os motivos? Como identificar que aquilo é uma aversão, que aquilo é aversivo? Então, isso. Quando a gente fala demanda, é tudo que é solicitado à pessoa, tá? Tudo que se solicita à pessoa. Qualquer coisa que se peça. E isso, às vezes, pode, no imaginário popular, assim, a demanda é tarefas, é trabalho, é atividade. Também é. Mas não é exatamente isso. Às vezes uma demanda é: vamos tirar a roupa para fazer xixi? Senta aqui para você poder comer. Ele tem que sentar para comer. Ou para tomar banho tem que fazer tal coisa, né? Ou bota sua mochila aqui. Coisas que às vezes são muito simples, muito pequenas, mas que ele entende, ou às vezes até a aproximação de outra pessoa assim, a gente classificaria como demanda, quando ele percebe que ele tem que fazer um ajustamento a alguma situação, tá? Isso eu estou classificando aqui, dando a caracterização mais ampla, porque para diferentes perfis de pessoas, a gente vai encontrar diferentes intensidades de demandas, né? Para alguns a demanda é tarefa, para outros a demanda é tarefa em grupo, para outros uma demanda apenas é cumprimente a outra pessoa, né? Olha quem chegou aqui, vamos dar um oi para ela, ou abre a porta que alguém. Isso também poderia ser uma demanda. Demanda é qualquer coisa que ele tenha que fazer para alguém ou para a situação, não porque alguém quer, porque às vezes ele precisa fazer e ele tem que fazer. E aversivo é tudo que a pessoa sinaliza que de alguma forma ela sente necessidade de evitar. Aversivo é que causa uma emoção desconfortável, mas normalmente um desconforto grande, tá? Desconfortozinho a gente não necessariamente classificaria como aversivo. Por que eu digo isso? A gente precisa cuidar porque todo o processo de aprendizagem humano é um processo de tirar da zona de conforto. Toda aprendizagem, todo mundo, tá? Quando passa por aprendizagem, em qualquer situação ao longo da vida, a aprendizagem ela não é confortável, ela sempre é desconfortável. Toda aprendizagem, algumas mais intensamente desconfortáveis, outras menos. O que a gente cuida nos processos de aprendizagem com qualquer pessoa, né, como professora, como psicóloga, que trabalha com práticas educativas, é que o desconforto não seja um desconforto estressante, né? Então, entre desconforto e
Estresse, há uma diferença que é na intensidade. Então, desconforto por si só não deveria de ser classificado como aversivo. Aversivo é quando realmente entra numa classe de pegou no estresse agora. Isso aqui é realmente desagradável a ponto de ele não consegue lidar com isso, não tá legal para ele, né? Claro que para algumas pessoas o nível de tolerância é menor, né? Então, uma coisa que para mim é apenas eu só não gosto, mas eu não acho isso um problema para mim, né? Para outros, isso pode ser um grande problema, mesmo no nível menor de apresentação daquele estímulo. E isso é muito particular, é muito individual, a gente não tem condições de fazer uma lista do que seria aversivo para pessoas, porque isso é muito particular, né? Para algumas pessoas, tomar banho é um alívio. Para pessoas autistas, algumas pessoas autistas tomar banho é muito desconfortável, porque a água caindo na cabeça é incômoda. Se for tomar banho numa banheira, beleza. Mas se for tomar banho no chuveiro com a água caindo direto em cima da sua cabeça, aquilo é muito desconfortável, é muito aversivo para eles. Então, vejam, é muito particular, tá? Eu não sei se para a Letícia, falando assim, eu respondo a pergunta. A Bruna, no caso de descarga sensorial em algum objeto, ou, por exemplo, pular na cama elástica, não poderia ser talvez um reforçador desse comportamento rígido quando a criança cria uma obsessão por essa sensação que seria ideal fazer? Deixa eu só ler de novo, Bruna, a tua pergunta. Letícia, desculpa, Letícia, vou voltar aqui para ti, tá? Tu comentou que criou uma versão homoprofissional e não pode nem ver alguém parecido com ela que ela congela. Ai, que triste, né? Agora, teria que entender, assim, é importante não só entender que ela criou a versão com a pessoa, mas o que aquela pessoa apresentou que foi aversivo para ela. Porque uma pessoa em absoluto não é aversivo, provavelmente tem alguma coisa. Às vezes é uma atividade que ela apresentou, às vezes tem vezes que é tom de voz, tá? Tem gente que tem tolerância com dificuldade com alguns tons de voz, né? Eu já vi criança, eu tinha um menino que ele sempre comentava do cheiro do meu creme de cabelo. Ele tinha uma hipersensibilidade olfativa muito grande. E eu percebia que ele fazia esse comentário, principalmente quando a gente se encontrava pela manhã. Por quê? Porque eu saio de casa de manhã com o cabelo molhado e eu passo creme. Mas quando a gente se encontrava à tarde, ele ficava mais tranquilo. De manhã ele sentia o cheiro, ele não criou aversão comigo, mas ele falava muito do cheiro, assim. Parece que ele era muito atravessado pelo cheiro do meu creme de cabelo, assim. Parece que aquilo o tempo todo consumia ele, né? Deixa eu só ver da Bruna aqui, descarga sensorial em algum objeto. Bruna, eu não sei bem qual é a tua experiência, mas eu diria assim, ó, tem uma área da terapia ocupacional que é a integração sensorial, que eles têm conseguido fazer umas leituras um pouco mais sofisticadas dessas experiências sensoriais e do que realmente é regulador. Nem sempre descarga sensorial deveria de ser estimulada da maneira que a gente leigo acredita. É bom experimentar, tá? Por exemplo, eu tenho uma criança que realmente, quando ela entra na cama elástica, ela fica em looping ali. E ela não sai bem da cama elástica. Ela entra porque gosta, mas ela não sai bem da cama elástica. Parece que ela entra e ela sai estressada, porque ela fica em looping, né? Então, quando a gente deixa ela entrar na cama elástica, sempre é um tempo curtinho. A gente nunca deixa ela ficar muito tempo, porque o cérebrozinho dela vai criando um padrão quase como um toque, assim, sabe? Que fica meio repetitivo, ela fica em looping. Assim como a mesma criança no choro também. Em algumas situações que ela entra em contato com algo que desperta o choro nela, se a gente não conseguir logo desviar a atenção dela para alguma outra coisa, não é que a gente não quer que ela chore, porque o choro faz parte da experiência humana, a gente chora e isso acontece, né? Mas quando ela tá chorando, a gente cuida para não deixar ela se consolar muito sozinha, porque isso não acontece. Ela mesma entra no looping do próprio choro. Eu uso esse termo looping para dizer de um comportamento que fica circular, assim, repetitivo, né? Então ela teve a situação de frustração, a gente permite ali a expressão emocional do choro,
mas a gente daqui a pouco começa a encaminhar ela para alguma outra atividade que vai criar uma distrabilidade para ela, de preferência, uma outra atividade que desperta algum outro tipo de emoção, ou uma curiosidade, ou realmente uma alegria, né? Ou uma surpresa, né? Porque isso daí ajuda ela a sair desse looping. Ana, sabendo que a contenção física é a última coisa a fazer, qual forma correta de fazer? Bom, daí, Vanessa, eu não me atreverei a responder como fazer contenção aqui por dois motivos. Um, porque a gente precisaria primeiro entender, fazer uma análise do funcionamento, do tipo de comportamento daquela criança, tá? Do sujeito que tem o comportamento. Eu aprendi a fazer o exercício de contenção em diferentes ocasiões e nunca foi exatamente igual para todas elas, tá? E um dos motivos tem a ver com o contexto, inclusive. Por exemplo, a gente teve uma situação que eu vivi agora durante esse ano de um menino de 6 para 7 anos de idade, ele fez 7 anos no meio do processo, e que ele é um menino autista, nível 1, suporte, assim, com nível bom de compreensão, mas ele entrou num perfil comportamental, num padrão comportamental com a escola, que ele aprendeu a funcionar com o comportamento agressivo. Ele só fazia esse comportamento dentro da escola, ele não tinha esse comportamento em nenhum outro lugar. E ele sabia que aquele comportamento era um comportamento ruim, era inadequado, mas ele entrava em padrões emocionais assim que ele só via a agressão como caminho. E aí virou um comportamento aprendido. Então ele começava a usar a agressão na primeira opção de atitude dele. Qualquer coisa que frustrava, ele batia. A gente tentou com a escola, eu tentei com a escola, cheguei a fazer períodos lá de 2 meses indo semanalmente na escola, tentei organizar com a escola abordagens adequadas, mas a escola teve muita dificuldade de gerenciar esse comportamento, inclusive porque eram muitas pessoas envolvidas, então eles tinham muita dificuldade, assim, de manter uma consistência no jeito de lidar com o menino, e esse comportamento foi só crescendo a ponto de eu ter que recomendar a contenção dele dentro da escola, porque ele realmente estava machucando muita gente. Ele jogou lápis na cara da professora, de furar perto do olho dela, né? Ele chutava amigos, ele arrebentou coisas de amigos. Então, assim, foi um comportamento muito difícil muito desafiador, realmente, para o contexto escolar, né? Mas a gente criou lá uma abordagem de contenção que foi necessária, não por uma questão de punição, isso é um slide que eu vou ter daqui a pouquinho. A contenção nunca é punitiva, a contenção é para imobilizar, para interromper o comportamento, tá? É isso nesse momento que eu poderia te dizer, Vanessa, que eu acho que é o mais. Vanessa não, a Ruth, né, que perguntou. A Vanessa também. É o que eu diria, assim, a contenção nunca é a gente apertar, é sempre imobilizar. Então, o meu braço, eu não sei se eu tô aparecendo aí na câmera, Sol. Eu apareço na câmera, pessoal? Para vocês? Tá aparecendo? Tá. Então, é porque eu não estou me vendo, então eu achei que eu não estava aparecendo. Então, por exemplo, se uma criança vem me bater, eu não vou segurar o braço dela, eu vou imobilizar o braço dela. O movimento da minha mão é de gancho, é de conter, de imobilizar, de parar, de interromper o movimento e não de segurar, de apertar, né, de puxar, de tirar. A gente imobiliza e por isso que a gente tem que estar muito atento e essa conduta nunca acontece na primeira opção. Provavelmente a gente teve uma experiência, viu que ele está com uma tendência a repetir o comportamento, a gente estuda a situação para daí já fazer uma leitura de prevenção. Primeiro, prevenção do próprio comportamento e depois uma prevenção de atitude da própria pessoa que vai conduzir aquela situação quando ela emergir, tá? No sentido de eu estou preparada, porque a qualquer momento, se ele tiver esse comportamento, eu também vou estar rápida para conseguir interromper aquele comportamento de maneira que ele não me machuque, tá? Deixa eu ver o que mais apareceu aqui. Tem um limite suportável de quantas contenções imunidades pode fazer até conhecer e caminhar a família. Ruth, eu não saberia te responder isso, tá? Eu não entendo dessas questões de como as questões, como é que uma escola lidaria com isso.
eu tenho, né, a minha conduta é a partir da clínica, então eu não estou dentro de uma escola, eu não saberia fazer isso. O que eu tive de situação, né, de agressão desse menino que eu comentei recente agora na escola, é que para oferecer a contenção, primeiro, a escola pediu orientação e eu documentei a minha orientação de como fazer essa contenção do movimento agressivo dele, e de que pessoas estariam ali aptas a fazer isso. E a escola se comprometeu que estas pessoas estariam sempre, alguém delas, pelo menos, diretamente com essa criança. Que essa criança não estaria dentro da escola sem pelo menos uma dessas pessoas junto dela. Então, vai fazer lanche, as duas não podem sair juntas, né? Então, eram 3 pessoas ali que eu treinei. Era a coordenadora, a professora e uma auxiliar de sala, que era uma monitora, uma auxiliar que ficaria de forma de suporte mais próximo para ele mesmo, né? Então, essas 3 pessoas foram orientadas de como fazer, e eu documentei isso. Eu, como psicóloga, assinei o documento, porque daí a escola também se sentiu respaldada por mim, né? Porque se outros pais veem aquilo, se isso acontecer de uma maneira que alguém pode achar aquilo estranho, a própria família consentiu, né, com essa abordagem. A família estava muito preocupada, assim, porque o comportamento realmente estava muito fora de controle, né, da família e da escola, assim, e a gente precisou adotar essa medida. Então, por isso que eu não gostaria de que vocês entendessem que isso que eu estou falando agora é uma orientação para a escola sair fazendo, tá? Se o comportamento aparece, eu acho que a escola não deveria de decidir sobre isso sozinha. Isso é o meu entendimento, assim, porque eu acho que eu não vejo que as escolas estão conseguindo saber como lidar com esses comportamentos, assim, pela sua própria experiência pedagógica. Mas, enfim, eu posso estar enganada, pelo menos as minhas experiências mostraram isso. As escolas se sentem muito inseguras com esse comportamento. Ou elas tentam resolver isso, só que de maneiras que eu acho bem problemáticas, porque daí às vezes entra uma contenção punitiva, uma contenção que machuca, uma contenção que humilha e constrange, tá? Então, esse tipo de coisa eu realmente não encorajaria as escolas a terem que resolver isso sozinhas, que elas buscassem ajuda, suporte de outros profissionais que poderiam colaborar ali com aquele caso para poder dividir com elas a responsabilidade, né, e a definição de como é que os procedimentos vão ser administrados, tá? Assim que eu tenho entendido, não sei se a experiência de vocês traz outras possibilidades, tá? Bom, tudo bem eu seguir, gente? Estou vendo o horário aqui, 9h20, né? Bom, diferenciando crise de comportamento aprendido. Eu quero dizer que comportamento aprendido aqui foi o melhor nome que eu achei, talvez ele não seja o melhor, mas eu queria separar de crises de sobrecarga emocional, aquelas situações como essas que estão descritas aí no slide, né? A crise emocional de explosão, uma resposta intensa e desorganizada, frente a uma sobrecarga, seja sensorial, emocional, né? Nessas situações, normalmente a pessoa tem pouco controle sobre o próprio comportamento ou emoções, ela está basicamente sob controle das emoções dela, tá? Ela não está conseguindo fazer o córtex, o pré-frontal dela aqui, praticamente está mergulhado na emoção, assim, ele não consegue fazer o freio, o controle inibitório, o raciocínio, inibição do comportamento, ele não consegue, ele está altamente emocional, tá? Pode envolver agressividade ou autoagressão sem intenção consciente. Essa pessoa tem muita dificuldade de responder a comandos, regras e punições também, né? Então, mesmo, e nunca vai ser recomendado, não é uma estratégia recomendada usar mecanismos punitivos. Eu não vou dizer que nunca, porque em situações extremas, às vezes ela precisa, mas a gente não vai discutir isso agora, porque não é a pauta, né? Mas é só para a gente cuidar para também não trazer mensagens equivocadas aqui, mas ela, em geral, ela nem funcionaria numa situação de crise, tá? Se é que a punição funciona em alguma situação, mas na situação de crise ela não funciona porque esse sujeito não consegue fazer uma escolha, ele não consegue raciocinar, calcular, escolher, tá? E aí, a principal abordagem é acolher, garantir a segurança dessa pessoa e procurar fazer a regulação emocional. Como ela está desregulada,
a regulação emocional ela tem que vir de fora. Logo, quem está abordando essa pessoa não pode estar descontrolada, estressada, nervosa, agitada também. Então, o mínimo que a gente precisa fazer se tu ficou nervosa, se contagiou com a emoção dessa pessoa, sai um pouquinho, tenta se acalmar, para daí tu ir ajudar. Porque senão, tu juntou fogo com fogueira, sabe? Não vai funcionar ali. Tu quer ajudar essa pessoa a se acalmar, não vai botar outra coisa quente perto do fogo, assim. Tu tem que esfriar o teu próprio jeito, né, de conseguir estar perto dela para conseguir ajudá-la, senão tu não ajuda. Já o que eu tô aqui, chamei de comportamento aprendido, são esses comportamentos que são repetidos porque ele gerou algum tipo de resultado. Então, ele tem uma história comportamental, tá? Inclusive, uma coisa bem importante, a gente que trabalha com psicologia do comportamento, quando alguém vem e diz, Ana, hoje aconteceu uma situação muito diferente, tá? Hoje eu fui dar uma atividade lá, vou contar uma cena, uma situação real que aconteceu, tá? Hoje, a menina falou para mim assim, Ana, hoje eu fui trocar roupa com ele, a menina que trabalha na casa, né, uma mediadora, a gente chama de mediadora aqui no nosso modelo de serviço, tem gente que chama de AT, né, eu chamo de mediadora. A mediadora me contou, Ana, eu fui fazer o momento da troca de roupa com ele, e ele olhou, e eu sempre fui bem tranquila, assim, inclusive a gente ensinou ele a escolher com essa situação, eu perguntava, fulano, você quer a camisa verde ou quer a camisa azul? E ele conseguia escolher qual que ele gostava, qual que ele queria vestir naquele dia. E aí ele começou a ficar muito nervoso e começou a chorar e começou a se apertar no rosto, né? E ele não dizia, ele só dizia não quer, não quer, não quer, e ele ficava muito nervoso. Então ela me contou isso, Ana, daí eu não sei o que eu faço. E aí ele não vestiu as camisetas que eu ofereci. E eu falei, então, fulano, o que que você quer? Mostra para mim o que você quer. E ele dizia preto, preto, preto. E eu perguntei, você quer a camisa preta? E ele, preto, preto, e ele se apertava. E eu peguei uma camisa preta, ofereci para ele, e ele aceitou vestir a camisa preta. Beleza. E a preocupação dela é, Ana, o que que eu faço na próxima? Porque eu fiquei preocupada achando que ele começou a usar esse comportamento como de maneira que ele está rígido com coisa preta. Eu falei, ponto número 1, para a gente saber se isso é uma rigidez, a gente precisa ter repetição de comportamento. Para a gente saber se ele realmente vai repetir, esse comportamento é uma estratégia comunicativa que ele está usando, ele tem que repetir o comportamento. Eu não consigo identificar uma função comportamental com um episódio isolado e único. Normalmente, para eu descobrir uma função de comportamento, eu preciso uma repetição do comportamento, tá? Então, esse comportamento repetido provavelmente é um comportamento que tem história. Dificilmente um aprendido agressivo, ele é um comportamento que apareceu do nada, de uma vez do nada. Normalmente ele começa com algum comportamento de menor intensidade e depois ele vai crescendo, tá? Dificilmente ele começa explosivo do nada. Se ele é explosivo do nada, tem muito mais chance de ser crise do que ser comportamento aprendido, tá? Ele pode até começar com crise e depois virar comportamento aprendido, tá? Isso também acontece. Por exemplo, tá com uma situação lá que a mãe chamou para o banho, ele estava assistindo desenho, e a mãe desligou a TV e disse, não, agora você vai tomar banho. E ele ficou muito nervoso ele entrou em crise porque o desenho foi interrompido, ele não conseguiu terminar de ver o desenho até o final. A mãe não deu previsibilidade para ele, simplesmente interrompeu o desenho. Ele pode ter entrado em crise por essa situação, e aí aquilo desorganizou muito, e como consequência a mãe disse, meu Deus, filho, então tá, então vai lá, assiste o resto do desenho, então depois a gente vai tomar banho. E aí na próxima, talvez, ele começa a usar, não já na próxima, né? Mas em outras vezes pode ser que ele comece a registrar esse comportamento como uma estratégia tá? Mas eu gosto muito de reforçar, assim, que para a gente cuidar, porque isso não é uma malandragem dele, né? Isso é uma inteligência, é um cérebro que está inteligente. Ele entendeu que com esse comportamento eu acesso isso, assim como a gente faz com várias coisas. A diferença é que
maioria das pessoas de desenvolvimento típico consegue adequar isso a alguma expectativa social de uma forma um pouco melhor, tá? Ruth, o que seria uma contenção que humilha? Por exemplo, lá na escola eu fiquei muito preocupada de recomendar a contenção, mas eu não tive outra saída para eu conter aquele comportamento, eu precisei realmente entrar com contenção. Mas eu fiquei muito preocupada de fazer isso na frente de todo mundo. Aquela escola é uma escola que tem câmeras, tem mães que ficam sentadinhas lá na recepção da escola vendo as câmeras do que está acontecendo com seus filhos. Então, quando esse comportamento acontecia, uma das primeiras coisas que eu dizia é: pega ele, tira ele dali e aí vai fazer esse comportamento, essa contenção fora do olhar dos outros. Outra, de preferência, duas pessoas juntas. Uma está na contenção e a outra pode ficar parada só olhando. Nem é para conversar. Inclusive, nem é para conversar, para ficar uma pessoa só de referência com ele, tá? Mas por que isso? Para ter certeza de que quem está fazendo a contenção realmente está fazendo a contenção dentro do que eu orientei. E não vai pesar a mão, não vai ficar falando mais do que, olha o que você está fazendo, viu? Por isso que eu estou te segurando. Porque você fica fazendo esse tipo de fala é humilhante. Porque você está lidando com um sujeito cujo objetivo teu deveria de ser ajudá-lo a organizar o comportamento para melhora, mas você fica ali falando para ele que, viu, você não se ajuda, agora eu estou tendo que segurar você, viu? É bom ser segurado assim? Esse tipo de contenção, ela vem acompanhado, né, de outros elementos ali junto que estão colocando a situação de maneira constrangedora, humilhante, tá? Faz sentido, gente, isso que eu estou dizendo para vocês? Ruth, tudo bem? Bom, vamos lá. Pode passar, Sol? Eu acho que até já, desculpa, já tinha feito toda a minha fala aí do comportamento aprendido, o slide não foi, mas agora vai. Isso, tudo que eu já falei, tá, gente? E próximo, então, na crise, a pessoa perde o controle. No comportamento aprendido, ela busca o controle. Na crise, ela está descontrolada e ela só está fazendo movida pela emoção. No comportamento aprendido, ela está buscando esse controle. De alguma maneira, ela faz isso porque ela tem uma consequência que, de alguma forma, ela está tentando acessar. Ou evitação de alguma coisa muito ruim para ela, né? Ou ela está numa situação em que ela está querendo acessar um objeto preferido, tá? Enfim, pode ser qualquer coisa. Quer passar? Pode passar. Como que lida com o comportamento de crise, mesmo que ele seja aprendido? Aí aqui tem alguns princípios. Pode passar, Sol. Então, alguns princípios para lidar com o comportamento de crise. Pode passar. Primeira coisa é segurança. Segurança em primeiro lugar, tá? Então, nunca a gente vai entrar naquela situação se a gente não tiver garantia de que está tudo bem. E em que situações um comportamento de crise, ou seja ele comportamento aprendido, ou de uma crise emocional mesmo, pode comprometer a segurança, né? Por exemplo, ele está arremessando objetos. Se ele arremessa objetos, ele pode machucar pessoas. Agora, se ele arremessa objetos e você vai tentar inibir esse comportamento, mas pode ser que você também não consiga chegar muito rápido, você também pode se expor a ser agredida com o objeto, né? Se ele está uma outra situação de segurança, né? Ele tem um determinado comportamento para ganho de atenção social e a gente percebeu que cada vez que a gente responde, a gente está reforçando aquele comportamento para ele. Muitas vezes, nesse tipo de situação, a recomendação mais rápida, mais abreviada, mas pelo amor de Deus, gente, assim, ela é realmente uma orientação abreviada, porque ela não tem nenhuma complexidade, nenhuma profundidade, nenhuma crítica. Ela precisa receber, né, uma análise mais profunda para que ela aconteça. Comportamentos que são inadequados, cuja função é busca de atenção social, o que a gente precisa é controlar essa consequência social, ou seja, não oferecer atenção social quando o comportamento aparece.
Mas para isso, e aí que eu digo que às vezes essa orientação é abreviada de maneira que a pessoa né, às vezes as pessoas às vezes entendam errado, é porque elas acham que é simplesmente não dar bola para a pessoa. Só que se ela está num comportamento agressivo, aquele comportamento não pode simplesmente ser ignorado, né? Então a gente precisa garantir a proteção e ainda assim controlar a situação social. Eu tive um rapaz que ele dava cabeçada nas pessoas sempre que elas sempre que elas estavam conversando, porque ele não queria, ele queria que ele não queria que as pessoas ficassem conversando sem ele participar. Sem ele participar, não, ele queria ganhar atenção, ele não queria que elas conversassem entre elas e ele não fosse parte disso, né? Mas, assim, nas situações sociais, a pessoa não vai ser parte o tempo todo das interações. Tem situação em que uma outra professora, às vezes, precisa conversar com alguém na porta, e aquele aluno não permitia, então ele tinha comportamentos autolesivos nessas situações. Ele se jogava no chão e batia a cabeça. Nessas situações, a gente precisava fazer o quê? A gente precisava garantir proteção da cabeça dele, para ele não se bater, sem necessariamente conversar com ele. Se a professora parasse de conversar com a outra e fosse dar atenção para ele, ele parava, ele ficava bonzinho e beleza, né? Parece uma solução, né? Poxa, ele parou de se bater. Só que o problema é que ele fazia isso para que o outro viesse conversar com ele, né? Então, a medida que a gente teve ali tinha uma plaquinha de EVA na sala e a gente criou um programa ali para realmente trabalhar sobre esse comportamento e a gente criava sistemas de pessoas irem para a porta conversar com ela, enquanto a outra professora estava lá para proteger a cabeça dele enquanto ele batia. E aí a professora de quem ele queria atenção, ela ia na porta, conversava rapidinho e aí dizia: então tá, fulana, terminamos a nossa conversa, né? Tá, tchau. Aí ela se virava e ia conversar com ele. Para ele perceber que ela ia conversar com ele, não porque ele estava batendo a cabeça, mas porque ela terminou a conversa com a outra pessoa. A gente criou esse sistema de maneira repetitiva, né? E a gente conseguiu eliminar esse comportamento dele porque ele percebeu que não é porque batia a cabeça que ele ganhava atenção, mas porque ela interrompia a conversa, porque ela precisou, ela acabou aquela conversa, tá? Respeito à dignidade e singularidade, evitar punições e contenções desnecessárias, intervir com calma, clareza e presença emocional, focar na função e não na forma, e escutativa, o comportamento e a comunicação. Eu vou falar rapidamente sobre cada um desses, deixa eu ver, o nosso tempo está quase acabando, né? Então, na segurança, é proteger tanto quem está agredindo como quem está próximo ou vai intervir, né? Eu acho que pelo nosso tempo eu não vou conseguir explorar cada um desses de maneira, né, esgotar, porque eu ainda quero dizer umas coisinhas até o final. Então, depois, se vocês quiserem e precisar, só eu posso disponibilizar esse conjunto de slides também, não é um problema, tá? No respeito à dignidade, né, reconhecer a sobrecarga emocional do sujeito, porque às vezes o que acontece é o comportamento agressivo desperta na outra pessoa que está sendo agredida também um monte de sentimento, às vezes é medo, às vezes é raiva, porque por que ele está me batendo? Parece injusto, pois eu estou aqui para ajudar e ele continua me dando cabeçada ou me beliscando, né? Eu estou aqui para dar banho nele, cuidando dele, tu acha que eu queria estar aqui e agora ele ainda fica me beliscando enquanto eu estou cuidando dele, né? Esses sentimentos acontecem. A pessoa que está na situação, obviamente, ela precisa ser cuidada também, mas ela não vai ajudar ele se ela tiver com esse tipo de atitude. Então, esse respeito é importante, o exercício de empatia, né, do não rotular, proteger da exposição social, né? A agressão não é uma escolha consciente, gente. Do ponto de vista evolutivo da humanidade, na medida em que a gente foi ganhando a civilização, o comportamento agressivo ele nunca foi selecionado como a melhor estratégia para as interações, tá? Então, quem faz isso é porque não conseguiu desenvolver outras. Não é porque aquela foi boa, é porque ele não conseguiu fazer melhor do que aquilo. Então, de certa maneira, essa pessoa com certeza precisa muito mais de ajuda do que de fato precisa de julgamento, né? Evitar punições pode passar, que daí eu estou passando esses slides. Pode ir para o próximo.
E para o próximo, o terceiro, eu já estou no 3 agora. Evitar punições e contenções. Eu acho que aqui a gente falou bastante, tá? Mas é lembrar, assim, ó, punição e contenção, principalmente a contenção que a gente eventualmente ainda realmente precisa usar, né? A gente precisa cuidar muito, porque ela pode, se não for feita bem, ela pode beirar a punição ou entrar num campo da punição, né? E aí você tem segurança e confiança quebradas, o vínculo fica comprometido, né? Então, punir o que a gente não compreende, na verdade, é perpetuar o ciclo, tá? A gente só vai repetir o ciclo. É, Se a gente ensina, ao invés de punir, a gente ensina outras estratégias de resposta, a gente está rompendo esse ciclo da violência, da agressão. Próximo item, que é intervir com calma, clareza e presença emocional. Na crise, quem está em sofrimento precisa de quem está em condições de ajudar. E é isso que a gente chama de heterorregulação. Se a pessoa não está conseguindo se autocontrolar, se autorregular, isso vai acontecer de maneira externa, heterorregulatória, heterocontrole, né? Eu não consigo me controlar, alguém vem e me controla. Eu não consigo me acalmar, alguém vem e media esse processo de me acalmar com a calma do outro, né? Nesse princípio aí do contágio emocional. Se a situação não é crise, mas um comportamento aprendido, igualmente requer alguém que consiga escolher com calma as melhores maneiras de lidar com a situação. 5, focar na função e não na forma. Aí eu tenho uma série de questões aqui nesse slide, pode passar, Sol. Focar na função e não na forma. Então, a primeira coisa, né, para a gente focar na função e não na forma, é diferenciar a crise de comportamento aprendido. Porque se há uma crise, a gente já tem uma função quase que bem estabelecida. É de descarga emocional. Porque essa pessoa tem alguma coisa, ou ela está sobrecarregada emocionalmente, ou ela está altamente frustrada, ou ela entrou num ciclo de ansiedade profundo, tá? Mas tem uma emoção intensa que ela está extravasando. Se é um comportamento aprendido, aí a gente tem que realmente entender aprendido para quê? Para a fuga de demanda, para a busca de atenção social, para atingir um objeto desejado. Eu quero que continue o desenho na televisão, eu quero que meu pai me entregue o celular, eu quero ficar passeando de carro e eu não quero sair do carro, né? E aí você adota, né, estratégias de prevenção e antecipação, intervir com regulação emocional, ensinar habilidades, principalmente se ele é com função comunicativa, que não está sendo suficiente, uma comunicação boa pode ser importante. Nós tínhamos um menino que ia para o refeitório e arremessava os pratos. E ele pegava comida e quando ele não queria mais, ele simplesmente voava com os pratos. Era prato voando para as paredes, comida quente voando pelos ares, né? E isso estava bem repetitivo, assim, bem frequente esse comportamento. E ele era um comportamento de não quero mais. E ao invés de ele afastar a comida, ele arremessava o prato. Ele achava muito interessante também a reação das pessoas, porque as pessoas todas ficavam muito agitadas quando isso acontecia, ou porque elas tentavam fugir de um prato que podia estar atingindo elas, né? Ou porque elas tentavam proteger uma das outras crianças que estavam no refeitório, enfim, assim, gerava um caos ali no ambiente. E a gente percebeu que o motivo que começou isso é ele não queria mais comer, ele comeu o que chega já, ele não queria mais comer, daí ele fazia isso. E a gente entrou com uma estratégia de comunicação por gestos, no caso dele, porque foi mais fácil do que ensinar por uma figura, porque foi mais difícil administrar uma figura ali dentro do refeitório, naquele contexto. Então a gente ensinou ele a empurrar o pratinho depois que ele terminava, era um adolescente de 14 anos. A estratégia de ensino eu não vou conseguir explorar aqui agora, mas teve uma estratégia ali de modelação do comportamento dele, né? Mas foi bem legal porque ele conseguiu aprender isso. E depois toda aquela outra coisa do alvoroço que ele fazia, a gente tentou, porque ele gostava muito do alvoroço que ele causava nas pessoas, né? A gente criou brincadeiras na hora do refeitório, não. Depois do refeitório tinha o horário do lazer, e a gente pensou em algumas brincadeiras onde ele
sacudia um negócio, e quando ele sacudia, as pessoas saíam correndo e faziam bagunça, assim, do tipo, ai, meu Deus, né? Sabe criança pequenininha, quando brinca de o ursinho vai te assustar? Olha o que eu sou... Ai, que medo desse urso! Ele achava aquilo muito engraçado. Então a gente criou, ainda que fosse um guri de 14 anos, não é uma brincadeira muito adequada para a idade dele, mas ele achava aquilo muito divertido. Então a gente criou um outro contexto onde socialmente era aceitável e ele tinha uma necessidade dele atendida também de causar ali um furor, né, naquele contexto social, mas sem que isso fosse por meio de comportamento agressivo, num contexto perigoso, né, que daí era um prato com comida e tal, né. Enfim, próximo slide, escutativa, no sentido de que Oi? Tem algumas questões aqui no final. Tá, tô vendo aqui. Várias aqui, umas 4. Aham. Tá. Deixa eu ver aqui. Muitas palestras. Aham. A Vanessa trouxe isso, né? Vanessa, é que realmente esse tipo de trabalhado, essa instituição chamou uma pessoa só para fazer treinamento de contenção. É que realmente eu precisaria entender em que contextos tu está sentindo necessidade do uso da contenção. Lá a gente lidava com quadros com pessoas, né, autistas, nível 3 de suporte, deficiência intelectual, com quadros psiquiátricos associados, assim, ele claramente numa condição ali de uma perturbação emocional muito severa nele, né, com comportamento, a gente percebia, assim, que ele não estava bem com ele mesmo, e a instituição precisou acionar, né, um trabalho bem específico de contenção. Eu dei o exemplo do meu menino lá, que era um menino pequeno, de 7 anos, um adulto seria perfeitamente capaz de fazer isso sem precisar de mais pessoas, né? Então, realmente tem maneiras diferentes e eu sei que é angustiante isso, mas não é o tipo de orientação que eu consigo dar em palestra, assim. Eu acho que realmente talvez o caminho mais seguro seria fazer ou um treinamento de manejos, de gestão de comportamentos em situações de crise. Aí é treinamento, ele normalmente não é um curso curto, ele é um curso de pelo menos 8 horas, tá? De 8 a 16 horas eu já vi, tá? Então, não é ou por meio de supervisão, se você tem um caso específico, daí acionar alguém que domina isso para te dar supervisão para aquele caso específico, tá? Porque eu já lidei com situações de surtos psicóticos em autistas e que a gente precisou adotar medidas de contenção. Já tive situações de crises de agressividade é, aprendidas, né, e que a gente precisou trabalhar, aí a medida de contenção, ela tem estratégias de aprendizagem, não é só de conter enquanto está na crise, né, então tem situações diferentes mesmo, tá? Não é o tipo de coisa que dá para ensinar numa palestra como essa. Eu entendo a tua ansiedade, assim, a tua angústia, porque eu entendo mesmo, né? Mas realmente não é possível fazer aqui, tá? A Ruth perguntou se o comportamento aprendido pode se manifestar apenas num local. Ah, sim, comportamento aprendido, às vezes ele é selecionado, né? Porque ele discrimina quais contextos esse comportamento funciona. Quando a gente fala comportamento aprendido, é que normalmente ele tem um encadeador ali de contexto, comportamento e consequência, né? O contexto antecedente e o contexto de consequência. Então, sim, tem criança que só tem esse comportamento com a mãe, não tem com outros lugares, só tem na escola, não tem em outros lugares, né? Só tem com esta pessoa, né? Às vezes a pessoa em casa não disputa com outras crianças, na escola é ele mais 29, é verdade, né? A maior parte dos casos que está comentando aconteceram em escolas regulares, a maior parte, Tatiane, é em escola especializada, em instituição especializada em autistas, tá? A maior parte desses casos que é a minha realidade, assim. Boa parte, né, da minha vida profissional foi vinculada à instituição especializada. Hoje eu estou em consultório particular e também dou consultoria em 2 instituições, então eu acabo vivendo experiências dessas instituições pela via da consultoria, tá?
Cursos sérios e práticos, sim. Tu, Vanessa, se tu quiser, depois eu vou deixar meu Instagram aqui para vocês também. Daí lá, se vocês quiserem, a gente pode estabelecer ainda algum canal de comunicação. Aí eu posso indicar alguns cursos que eu conheço, tá? Eu tô lembrando de 2 agora, que são pessoas que eu confio, assim, que são pessoas sérias nesse trabalho, tá? E dão cursos. Só não sei se é curso, assim, para uma pessoa eles conseguem fazer. Se eles montam um grupo, se você tem que montar um grupo e eles vão dar, daí depois eu te explico isso, como é que, o que eu sei, tá? Bom, escutativa, né? Então, cuidar muito na hora de fazer análise daqueles comportamentos, porque se a gente simplesmente fica só envolvido com o comportamento puro e com aquilo que ele mobiliza de emoção na gente, a gente pode realmente estar perdendo informação, né? Então, exemplos de situações, né? Após tentar bater na avó, o adolescente revela que estava com dor de cabeça e não sabia como pedir ajuda. A criança se arranha após uma troca de roupa e a mãe percebe que a etiqueta da camiseta estava incomodando e ela não conseguiu expressar isso verbalmente. O menino chorava, se jogava no chão quando a professora tinha iniciado a atividade. Depois se compreendeu que ele ficou muito tempo sentado e teve cãibra, mas ele não sabia explicar esse desconforto e entrou num looping emocional. Então vejam, né? Às vezes a gente pode interpretar bem errado algumas coisas, né? Bom, passando agora para os slides, só eu vou pedir para tu pular alguns, porque eu acho que a gente está realmente ao fim. Pode pular e pode pular. Aí vai no azulzinho, esse aí. E aí agora a gente vai para o fechamento aqui do meu momento com vocês, pessoal, que é só algumas considerações sobre cuidar de quem cuida, né? Essas situações elas têm impacto emocional importante, né? Ao lidar com comportamentos desafiadores, então cuidar de alguém em sofrimento gera muito sofrimento também. E isso precisa ser reconhecido. O próximo, muito importante a gente considerar nessas situações, especialmente essas situações que tendem a ser mais crônicas, esse autocuidado possível na rotina de quem cuida, né? O autocuidado não é luxo, ele é uma ferramenta de sobrevivência. Então, pensar em estratégias bem viáveis, assim, possíveis no teu dia a dia, pequenas pausas, né, conscientes de respira, se afasta por 2 minutos, volta, né? Trocar com pessoas de confiança, né, onde você pode desabafar sem ser julgado, alguém que te entenda, alguém que acolhe o que tu tá sentindo. Pequenos rituais de bem-estar, né, um chá, uma caminhada, poder ficar sozinho no carro ouvindo uma música, né? Reconhecer os próprios limites sem culpa, né? Hoje eu não dei conta, hoje não deu certo, hoje não foi um dia que eu consegui ser essa presença calma, né, na vida dele, e isso faz parte, isso a gente tem que ter autocompaixão, né? E o próximo, se possível, investir uma energia, um cuidado numa rede de apoio, para você conseguir dividir essas responsabilidades com outra pessoa, né? Cuidar é ato coletivo, tá? Cuidar não é sozinho, né? A gente tem um famoso provérbio ali africano, né? Que para educar precisa de uma aldeia. E aí, quando a gente tem essas condições tão atípicas que não são automaticamente encaminhadas numa sociedade acessível para qualquer pessoa, você tem uma sobrecarga muito grande. Ela tende a ficar cada vez maior, por quê? Porque as pessoas vão se afastando mais, né? Então, quando teu filho é pequenininho, ainda eles te puxam para brincar na casa deles, para passar uma noite lá, para cuidar, mas conforme ele vai crescendo, isso vai reduzindo muito significativamente, né? Então, ninguém devia sustentar sozinho esse peso do cuidado, né? O cuidado não é uma tarefa solitária, é importante dividir a responsabilidade com os outros coletivos, criar espaço de escuta, de acolhimento mútuo, reconhecer que todos têm limites e que isso não é uma falha, e construir planos de ação coletivos, né? Bom, próximo. Eu espero que cada um de vocês leve daqui, né, a certeza de que ninguém nasce pronto para lidar com o desafio, mas que a gente pode aprender. A lembrança de que ética no cuidado começa em casa, nas pequenas escolhas diárias, e se aqui nesse grupo tem gente que não é
familiar de uma pessoa que tem comportamentos agressivos, mas trabalha, né? Lá é a tua pequena casa onde você vai poder ajudar a construir essas práticas de cuidado de maneira ética também. E que você leve esperança, né, de que é possível transformar dor em vínculo e crise em caminho. E, próximo slide, muito obrigada por hoje. Se alguém ainda quiser aproveitar os últimos 7 minutinhos, eu tô aqui, tô à disposição. Embaixo tem o meu Instagram, se vocês quiserem me acessar lá, a gente ainda pode trocar, tá? Bom, gente, eu acho que das perguntas aqui que foram abordadas, eu consegui responder, eu imagino que sim. Se alguém quiser abrir o microfone também e fazer algum comentário, fique à vontade. Bom, obrigada, né, por tanto conhecimento aí compartilhado, né? Tão importante a gente estar trocando com pessoas que têm tanta experiência quanto você tem, né? Aqui, os elogios para você, Uhum. a Isa falando que legal, né? Ver o comportamento entendido de forma individual, sem generalizar pelo diagnóstico. Uhum. A, a Ruth agradecendo, dizendo que foi um valioso, né? Uhum. A Vanessa dizendo que foi ótimas informações, a Débora querendo agradecer a oportunidade, né, de uma fala tão séria, um tema tão delicado. E é isso, né? E quer te agradecer, né, por esse momento de hoje, de tanto aprendizado e tantas reflexões que nos provocam, né, a olhar a crise como uma intencional, né, como você mesmo trouxe, né, e o quanto que a gente tem que ter calma e equilíbrio para lidar com essas situações. Né. A Márcia trouxe aqui que a palestra foi maravilhosa, gratidão, Ana, por tanto conhecimento compartilhado. E é isso, então, obrigada, boa noite. Eu acredito que nós teremos outros momentos, né, que a gente possa ir ampliar essas discussões e pensar em outras formas, porque a gente pensa o quanto que é angustiante, tanto para quem tem a crise, Uhum. quanto para quem está lidando com ela, né? E é importante a gente ter essa mediação, né? Então, qualificado para a gente poder refletir sobre isso. Obrigada, Muito então. obrigada também, adorei estar aqui. Espero que tenha, de alguma forma, atendido aí, né, as expectativas e necessidades do grupo nesse tópico. Ele é um tema que não se esgota, né? A gente tem muitas perguntas que a gente poderia ainda se debruçar aqui, discutir estratégias, enfim. Mas, enfim, eu acho que por um tempinho aí de quase 2 horas, eu acho que a gente passou por tópicos bem importantes e E, no mínimo, chamou as pessoas para pensar um pouquinho. com certeza. Foi muito bom. Boa noite a Então todos. tá. Boa noite. Obrigada. Participação de todo mundo para a gravação.